amigos da Editora Atualizar, de volta com o artigo 127 da Constituição, de volta com o Ministério Público na Constituição da República. No vídeo passado, nós estudamos o importante conceito de Ministério Público. O que é o Ministério Público? Uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e a que incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Mas espera aí. Para o MP, para o Ministério Público exercer a importante função que ele tem, ou melhor dizendo, as importantes funções institucionais que ele tem, ele precisa ter garantias que estão consubstanciadas nos princípios institucionais do Ministério Público. Quando eu falo do parágrafo 1º do artigo 127, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando dos princípios institucionais do Ministério Público, que geram a unidade, a organização enquanto instituição em si, mas que preservam também a independência de seus membros na atuação do Ministério Público, defendendo os interesses da sociedade e os interesses individuais indisponíveis, tá? Então é fundamental, não só enquanto estudante, perceber quais são os princípios institucionais do Ministério Público, mas enquanto cidadão, tá? Porque o que nós temos no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição é o seguinte, vejam só. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Atenção! São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Talvez a questão sobre o MP mais cobrada em todos os concursos. Uma questão básica, mas fundamental. Então, os princípios institucionais do Ministério Público são unidade, indivisibilidade, e além da unidade e da indivisibilidade, a independência funcional. Tá? O que significa cada um dos princípios institucionais? Primeiro, princípio da unidade. Todos os membros do Ministério Público representam aquele respectivo Ministério Público e estão sob a chefia de um único procurador-geral. Atenção! Todos os membros de um Ministério Público representam aquele respectivo Ministério Público e estão sob a chefia de um único Procurador-Geral. Então, exemplo, eu sou o Procurador da República, membro do Ministério Público Federal, represento qual instituição, faço parte de qual instituição, de qual ramo do Ministério Público da União, do Ministério Público Federal. E estou sob a chefia do Procurador-Geral da República, que além de ser chefe do MPU, do Ministério Público da União, é o chefe também do Ministério Público Federal. A gente vai estudar isso na Lei Complementar número 75, que organiza o Ministério Público da União. Então percebam, eu sou membro de um determinado MP, represento aquele MP e estou sob a chefia do meu respectivo Procurador-Geral. Eu sou o Procurador do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho, outro ramo do Ministério Público da União. Represento qual instituição? O MPT, o Ministério Público do Trabalho. Estou sob a chefia de qual Procurador-Geral? O Procurador-Geral do Trabalho. Sou promotor de justiça, membro do Ministério Público de um determinado estado. Represento qual Ministério Público? Aquele MP. Estou sob a chefia de quem? Do Procurador-Geral de Justiça daquele respectivo estado. Então percebam que a preocupação do princípio da unidade é uma preocupação de natureza administrativa, de dar unidade ao Ministério Público enquanto órgão em si, enquanto instituição permanente. O caput do artigo 127 nos diz, não nos diz, que o Ministério Público é uma instituição permanente. Então, peraí, se é uma instituição permanente, criada, configurada, no próprio texto constitucional, naturalmente eu preciso ter unidade administrativa para aquela instituição. Então, por isso, o princípio da unidade. Cada membro do Ministério Público, daquele respectivo Ministério Público, representa o Ministério Público e está sob a chefia do respectivo Procurador-Geral. Não se esqueçam disso. A indivisibilidade não deixa de ser uma decorrência do próprio princípio da unidade. Se cada membro de um MP representa o respectivo Ministério Público e está sob a chefia do respectivo Procurador-Geral,
o ato que é praticado, a função institucional que é exercida em nome de quem? Ora, em nome do Ministério Público, em nome daquele Ministério Público. Então, quando um promotor de justiça age, ele não está agindo no nome dele, fulano de tal, ele está agindo em nome da instituição Ministério Público, na defesa dos interesses da sociedade e na defesa dos interesses individuais indisponíveis, tá? Então, naturalmente, o ato que é praticado, a função que é exercida é uma função da instituição, representando a instituição, de modo que um membro do Ministério Público pode substituir o outro no curso da atuação daquele Ministério Público. Então, exemplo, eu sou procurador da República, estou atuando em nome do Ministério Público Federal. Um outro membro do Ministério Público Federal pode me substituir naquela atuação, caso por algum motivo eu não possa mais atuar, não possa mais continuar o exercício da função institucional em nome do Ministério Público? Claro que pode. Então, um membro do Ministério Público pode substituir o outro no decorrer da atuação do exercício das funções institucionais daquele respectivo Ministério Público, tá? É claro que isso vai acontecer, né, dentro do próprio MP. É lógico que eu não vou ter um membro do Ministério Público do Trabalho substituindo um membro do Ministério Público Estadual ou um membro do Ministério Público Federal. Eu tenho que lembrar que existe a indivisibilidade, mas dentro de cada Ministério Público, tá? E sobretudo, tá fazendo concurso para o Ministério Público da União, a indivisibilidade, a unidade, a independência funcional existe para cada ramo do MPU. No artigo 128 a gente vai ver, né, que o Ministério Público da União, ele tem enquanto ramo, né? São ramos do Ministério Público da União. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, para cada um dos ramos do Ministério Público da União, eu tenho unidade, indivisibilidade e independência funcional. Não se esqueçam disso, tá? Bem, já vimos a unidade, já vimos a indivisibilidade. Falta a independência funcional. O próprio nome já diz. Independência funcional. Está relacionado ao exercício das funções institucionais do Ministério Público. Então, se qualquer Ministério Público age com independência funcional, significa que os seus membros, tá, agem de acordo com a sua livre convicção, com independência no exercício das funções institucionais. Claro que é sempre respeitando, observando o Estado democrático de direito, a ordem jurídica, a legalidade, até porque eles existem, inclusive, para proteger a ordem jurídica, o regime democrático, o Estado democrático de direito como um todo, tá? Então, falei de independência funcional, eu estou falando de uma atuação do membro do Ministério Público, de um respectivo Ministério Público, de forma independente, de acordo com a sua livre convicção, para defender o interesse da sociedade e os interesses individuais indisponíveis. Peraí, se o MP, se qualquer membro do MP tem essa importante função de fiscalizar a tudo e a todos, tá? De proteger o interesse da sociedade e os interesses individuais indisponíveis, naturalmente ele precisa ter independência no exercício das suas funções. Independência funcional, ele tem livre convicção para o exercício das funções institucionais do Ministério Público em nome da sociedade, na defesa dos interesses da sociedade e dos interesses individuais indisponíveis. É como se cada membro do Ministério Público fosse um pedacinho de Ministério Público andando por aí, verificando, tá? Protegendo, fiscalizando para ver se os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis não estão sendo lesados ou ameaçados de lesão. Percebam a importância da instituição Ministério Público. Atentar contra a independência funcional ou contra qualquer um dos princípios institucionais do Ministério Público é atentar contra a própria Constituição, é atentar contra a República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito vigente no Brasil, é atentar contra a própria sociedade brasileira. Jamais podemos permitir qualquer tipo de cerceamento, tá, do exercício das funções institucionais do Ministério Público, da independência funcional que os membros do Ministério Público precisam ter
para defender os interesses em nome de quem? Em nome da sociedade, em nome, né, dos interesses individuais indisponíveis, ok? Então, ó, não podemos permitir qualquer tipo de ataque ao Ministério Público e às instituições, as funções institucionais, desculpa, os princípios institucionais do Ministério Público como um todo, tá? Então, atenção, cuidado, tá? Uma questão aí, ó, muito comum em todos os concursos, a cobrança dos princípios institucionais do Ministério Público. E falando ainda da independência funcional, existem questões clássicas, né? De todos os princípios, sem dúvida nenhuma, nós temos aí a cobrança da independência funcional de uma forma mais concreta, né? Mais corriqueira. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, uma questão muito comum. Um promotor de justiça, um procurador da República, enfim, um membro de um respectivo Ministério Público, pode discordar de uma ordem, de uma determinação do procurador-geral, do respectivo procurador-geral? Sim. Tá? Por quê? Porque ele age amparado pela independência funcional. Então, no fundo, quando a gente fala da existência do procurador-geral, ele existe muito mais por conta da unidade e para consagrar uma organização administrativa à instituição Ministério Público do que para ficar orientando os membros do Ministério Público de como devem proceder, como devem atuar, como deve ser o parecer do Ministério Público em dada situação, tá? O máximo que acontece dentro dos MPs, tá? Por parte dos respectivos órgãos de administração superior é emanar orientações, porque no exercício da função institucional, cada membro do Ministério Público age com independência funcional. É como se fosse um pedacinho de MP andando por aí, exercendo as suas funções institucionais de forma independente, com livre convicção, de modo a preservar o interesse da sociedade e os interesses individuais indisponíveis. Então, um membro do MP pode sim discordar do outro membro do MP e até mesmo do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral da República, do respectivo Procurador-Geral, tá? Outra questão muito comum. O promotor de justiça, tá, lá no Tribunal do Júri, ele pede a absolvição sumária dos réus. O membro do Ministério Público pode fazer isso? O promotor de justiça pode fazer isso? Pode. E ele age amparado por qual princípio? Pelo princípio da independência funcional, tá? Então não se esqueçam, falei dos princípios institucionais, falei de unidade, indivisibilidade e independência funcional. O mais importante de todos em termos de concursos, sem dúvida nenhuma, independência funcional. Cada membro do Ministério Público é como se fosse um pedacinho de MP andando por aí, exercendo com livre convicção, sempre respeitando, é claro, as regras do Estado Democrático de Direito, a legalidade, tá? Sempre respeitando a legalidade, mas agindo ali de forma independente, de modo a preservar os interesses da sociedade e os interesses individuais indisponíveis, tá? Por último, por fim, o que a gente precisa perceber, né, quando a gente fala aí dos 3 princípios institucionais? O próprio Supremo Tribunal Federal já expôs diversas vezes esse entendimento. Existe também de forma implícita na Constituição o chamado princípio do promotor natural. O que é isso, princípio do promotor natural? Ora, é uma questão óbvia. O MP não é uma instituição permanente, dotada de unidade, indivisibilidade, independência funcional? Os membros do Ministério Público não estão previamente instituídos? A instituição já não existe previamente, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis que organizam cada Ministério Público? Então nós temos o princípio do promotor natural. Eu não posso ter uma promotoria de exceção, um membro do Ministério Público, tá? Funções, uma organização feita internamente de modo a se criar um promotor de exceção, tá? Posterior a um fato ocorrido. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um julgamento de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o presidente da República pela prática de crime comum. Quem que é um membro do Ministério Público que exerce as funções do MP perante o Supremo? O Procurador-Geral da República. Isso já está previamente instituído no texto constitucional. Nós não podemos ter, pela ocorrência de um determinado fato, a criação de um promotor de exceção. É a mesma questão do Poder Judiciário. Se não existe juiz de exceção, se não existe juízo, órgão judiciário criado após a ocorrência de um determinado fato,
para o julgamento daquele respectivo fato, naturalmente não pode existir também a figura do promotor de exceção, um órgão do Ministério Público criado posteriormente a um determinado fato e para investigar, para exercer as funções institucionais do Ministério Público com relação àquele fato anteriormente ocorrido, tá? Então, existe sim no Brasil o princípio do promotor natural. Ele é previamente instituído pela própria Constituição, o Ministério Público é uma instituição permanente, não se esqueçam disso, e pelas leis que organizam cada um dos ministérios públicos. Seja a Lei Complementar número 75, que organiza o Ministério Público da União, sejam as leis complementares nos estados que irão organizar cada um dos ministérios públicos nos estados, ok? Atenção, não deixem de marcar o parágrafo 1º do artigo 127, percebam a importância da instituição Ministério Público e a importância dos princípios institucionais do MP, unidade, indivisibilidade e independência funcional, ok? No nosso próximo vídeo, vamos dar continuidade ao artigo 127, mas falando de autonomia orçamentária, autonomia financeira do Ministério Público, sobretudo aí, né, no tocante a encaminhamento de proposta orçamentária. Vamos analisar do parágrafo 2º em diante do artigo 127. Obrigado e até mais.